Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos para mais uma videoaula de História, que nós iremos estudar a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, o capítulo 3. Nessa videoaula, nós vamos nos deter à questão da Primeira Guerra Mundial, aí que já está periodizando. A Primeira Guerra Mundial, ela vai se iniciar em 1914 e 1918. Então, a Grande Guerra, como foi chamada, a guerra para acabar com todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, assim ficou conhecido o conflito entre as potências europeias, ocorrido entre 1914 e 1918, que trouxe consequências diretamente para todo o globo, para toda a Terra. Uma guerra com milhões de mortes que inaugurou a era das grandes barbaridades, até então não vivenciada em outras guerras anteriores. Armas mais letais, gases venenosos, lança-chamas, tanques, aviões, tudo isso foi utilizado nos campos de batalha e também vitimaram milhares de civis. Então, nós vamos aí para os nossos slides. Aí nós temos videoaula de História, capítulo 3, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, 9º ano, professora Damiana, que a nossa semana é de 9/8 a 14/8, dependendo do dia que a videoaula chegue até vocês, por conta do horário das aulas de História na escola que vocês estudam. Então, vamos vendo a imagem da Primeira Guerra, ou Grande Guerra. Ela só vai receber esse nome de Primeira Guerra após a Segunda Guerra, mas antes era conhecida como a Grande Guerra. Nós vamos ver aí, Primeira Guerra Mundial, primeiro grande conflito de proporções mundiais, porque envolveu várias partes do mundo. O mundo não foi mais, o mundo era um antes da Grande Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, e após o mundo se transformou em outro. E o título de Primeira Guerra Mundial, quando a gente vê, a gente pensa que o mundo estava em guerra ao mesmo tempo. Não, mas porque as consequências desse grande conflito vai se dar em todo o mundo. E o palco da guerra foi a Europa. Os envolvidos foram as grandes potências econômicas da Europa: França, Inglaterra, Itália, Alemanha, a Rússia, e que é o aparato bélico de destruição devastadora, que já foi falado, novas armas, novos métodos e novas tecnologias empregadas a serviço da guerra. O que se tinha de mais potente, né, foi usado na Grande Guerra. O que se tinha de mais moderno, de mais potente, se usou aí neste período. E que acirramento dos conflitos entre os países europeus, disputas imperialistas e tensões nacionalistas na competição pela hegemonia da Europa e do mundo. Hegemonia principalmente quer dizer o quê? Pelo poder, por controlar o poder, o controle pelo poder, principalmente das questões econômicas. Então, nós vamos aí vamos ter aí as causas gerais, rivalidades imperialistas, que vocês podem estar lendo aí no livro de vocês, na página 60. Rivalidades entre Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, que embora não faça parte da Europa, mas os Estados Unidos também vai participar da Primeira Grande Guerra. E que vamos ver aí, imperialismo do século XIX,
o imperialismo tardio, os Estados Unidos com o crescimento econômico, na Grã-Bretanha, aí, a aproximação com a França, inimigo comum a Alemanha, a hegemonia ameaçada. Hegemonia quer dizer o poder ameaçado. Isso fez porque a França, Guerra Franco-Prussiana, vitória alemã, Batalha de Cerda, 1870, perda da Alsácia-Lorena, revanchismo feroz contra a Alemanha. Esse revanchismo quer dizer o sentimento de quê? De vingança. Nesse revanchismo, né, contra a Alemanha, nessa guerra franco-prussiana, a França entra em guerra contra a Alemanha e perde a região de Alsácia e Lorena. Essa região era rica em minerais. Isso vai fazer com que gere entre o povo francês o sentimento de revanchismo, ou seja, o sentimento de vingança contra a Alemanha. Isso também vai contribuir para a eclosão da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, né, ela exige a divisão das áreas coloniais, porque essa guerra também é por questões territorial, colônias, né, dominação econômica e também por território, adquirir colônias para que essas colônias pudessem abastecer essas grandes potências europeias, esses grandes países com matéria-prima, mão de obra barata, e também aumentar o espaço territorial desses países. O desafio da indústria naval britânica, né, a ferrovia Berlim-Bagdá, a rivalidade com a França na Guerra Franco-Prussiana, a disputa por Marrocos, a diplomacia voltada contra a França, Liga dos Três Imperadores, Alemanha, em 1873, Alemanha, Áustria, Hungria e Rússia. A Rússia versus Áustria-Hungria nos Balcãs. A falência dessa aliança em 1878. Tudo isso contribuíram para que acontecesse a Primeira Grande Guerra. Então aí nós temos o que? Nós vimos aqui movimentos nacionalistas, que esses movimentos nacionalistas vocês vejam, vocês leiam no livro didático de vocês da página 61. O militarismo das potências, né, imperialistas, essas potências, esses países começaram a se militarizar, se preparar em armamentos, em aumentar seu exército, preparar soldados, estavam apoiados no crescente sentimento nacionalista. Esse sentimento nacionalista ele vai se manifestar na Europa a partir do século XVIII. Foi acirrado entre o final do século XIX e o início do século XX. Um sentimento nacionalista, um sentimento de amor à pátria. Morrer se preciso for. É também considerar o seu país melhor do que outro. Cada vez mais forte, cada vez mais rico, cada vez melhor. E que desse sentimento nacionalista, na Alemanha, por exemplo, o nacionalismo girava em torno do pan-germanismo. O que é isso, pan-germanismo? A ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão. Clubes patrióticos proliferaram, assim como organizações militaristas. Na França, o nacionalismo era alimentado pelo sentimento de vingança contra a Alemanha, o revanchismo francês, marcado pelo desejo de retomar Alsácia e Lorena, que essa região era rica em minérios, que a França tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana contra a Alemanha. Marcado pelo desejo de retomar Alsácia e Lorena, que compreendido províncias ricas em minério de ferro,
tomada pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, o movimento nacionalista contribuiu para a eclosão da Grande Guerra, do Grande Conflito. Então, o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, pregava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental, principalmente aqueles que se encontravam dentro do Império Austro-Húngaro. O pan-germanismo, liderado pela Alemanha, pregava a completa união de todos os povos germânicos da Europa Central. Aí nós vamos agora, turma, ver o que? A nossa atividade. Antes da gente ir para a nossa atividade, eu gostaria de reforçar aí aqui a questão da paz armada. O que foi a paz armada? Como a Primeira Grande Guerra se usou o que tinha de mais moderno em armas, em armamentos, né? A tecnologia também foi usada para isso. Então, a tecnologia militar, acompanhando o processo de industrialização, teve grande desenvolvimento entre os anos de 1880 e início do século XX. As fronteiras nacionais tornaram-se áreas militarizadas e foram criados armamentos mais mortíferos, capacidade de matar, como fuzis de repetição, metralhadoras, lança-chamas, artilharias pesadas, como gás venenosos e submarinos. Os navios ganharam blindagem de aço e motores de turbinas, tornando-se maiores e mais velozes, aumentando seu poder bélico, poder de guerra. Deste modo, configurou-se a paz armada, em que as potências realizaram intensa corrida armamentista. A paz armada foi o período que esses países eles começaram a desenvolver a tecnologia voltada para a questão bélica, para os armamentos. Cada vez mais eles começaram a se armar, a investir na indústria bélica, em armamentos, embora não tivesse ainda conflito propriamente dito. Estava em paz, não estava em guerra, mas eles estavam se preparando para a guerra. E voltando justamente o que? A tecnologia, a industrialização para a produção de armamentos cada vez mais letal, armamento cada vez mais potente na destruição. E esse período ficou conhecido como a paz armada. Aí gostaria também de chamar a atenção de vocês, que vocês lessem também aí na página 61 do livro, a Grande Sérvia, que temos aí na região dos Balcãs, dominada pelo Império Turco-Otomano e pelo Império Austro-Húngaro. O sentimento nacionalista manifestou-se de maneira violenta. Minorias nacionais, como os macedônios, eslavênios, albaneses, croatas, bósnios e ucranianos, lutavam por sua independência em relação aos turcos e os austro-húngaros. Os sérvios, que já tinham se tornado independentes do domínio turco, desejava criar a Grande Sérvia, por meio da união dos povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Essa política tinha o apoio do pan-eslavismo, difundido e liderado pelo Império Russo, que se considerava líder e guia natural dos povos eslavos do sul. Então, que vocês, todas essas questões vai se desencadear, vai contribuir para que eclodisse a Primeira Grande Guerra, que envolveu as potências capitalistas europeias, mas que vai refletir em todo o mundo. Por isso que depois ela recebe a denominação da Primeira Guerra Mundial, porque vai afetar, vai refletir em todo o mundo.
Se bem que o palco é a Europa, essas potências capitalistas vão lutar por questões territoriais, por hegemonia política e econômica para dominar as relações econômicas do mundo. Nesse período aí, a grande potência econômica do mundo era a Inglaterra. O país que estava se afirmando enquanto grande potência econômica do mundo era a Inglaterra. Após a Primeira Grande Guerra, o país que vai começar a se firmar enquanto grande potência econômica do mundo são os Estados Unidos da América, que nos dias de hoje a referência, a grande potência econômica do mundo são os Estados Unidos. E que nós vamos agora para a nossa atividade da página 59. Aí nós temos aí a questão A, B e C. A questão A: o que você sabe sobre os acontecimentos que resultaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial? Comente com os colegas, que vocês podem escrever, né, no caderno, depois vocês podem comentar com os colegas, com os professores de vocês, né? Na letra B, na fotografia ao lado, os soldados retratados estão em uma trincheira. Você sabe o que é uma trincheira? C. Você sabe quem foi Lenin? Ao observar a imagem acima, o que é possível saber sobre a Revolução Socialista na Rússia? Comente. Nessa questão C, nós não tratamos nessa videoaula sobre a Revolução Socialista na Rússia. Mas a gente vai responder, né, porque a questão da Revolução Russa, a gente vai ver nas próximas videoaulas. Que primeiro a gente vai tratar da Primeira Guerra Mundial, depois a gente vem para a questão da Revolução Russa. Viu, turma? Na videoaula. Possa ser até que na sala de aula o professor já tenha tratado disso com vocês, mas que na nossa videoaula a gente vai fazer desta forma, entendeu? Mas que vocês também podem pegar o livro para estar lendo, né, para fazer uma leitura prévia do conteúdo, para aumentar ainda mais o conhecimento de vocês. Porque como é que a gente aprende? Lendo, né? A produção do conhecimento, fazendo as nossas leituras. Nós temos aí, retomando, a letra A. O que você sabe sobre os acontecimentos que resultaram na eclosão, quer dizer, no surgimento da Primeira Guerra Mundial? Comente com os colegas, que aí vocês irão escrever. Que vocês podem estar colocando as que podem ser pessoal, que vocês podem estar colocando que nós vimos agora, que os acontecimentos que geraram que vão contribuir para o surgimento da Primeira Grande Guerra é justamente o que? O sentimento nacionalista entre essas grandes potências, a disputa entre elas, entre esses países capitalistas da Europa, a Alemanha, a Inglaterra, a França, Itália, entre outros, para a questão de conseguir cada vez mais o que? Colônias, território, para que tivesse também, conseguisse o que? Matérias-primas, para que essas matérias-primas fossem utilizadas nas indústrias e desenvolver, né, a questão de ter o controle nas relações econômicas da Europa e do mundo. Vocês podem colocar desta forma. Na letra B, na fotografia ao lado, que a fotografia não está ao lado, no vídeo, que no livro está, mas aí no vídeo aqui está abaixo, na fotografia ao lado, os soldados retratados estão em uma trincheira. Você sabe o que é uma trincheira?
As trincheiras foram uma das fases da Primeira Grande Guerra, que nós iremos tratar sobre elas na nossa próxima aula. E que vocês observem aí as trincheiras. Que vocês podem estar destacando o tamanho do espaço disponível para a circulação, a altura dos buracos que foi cavado, a situação da vida de higiene, a presença de atiradores posicionados, as condições de abastecimento, que nas trincheiras foi uma fase da guerra que eram buracos cavados no chão, nos campos de batalha, e que os soldados ficavam dentro para se proteger, e que eles não tinham nenhuma condição de higiene. Às vezes, muitos soldados, eles foram contaminados pela questão dos ratos, e muitos até foram cometidos de doenças causadas por isso, pela questão do rato, e que vieram a morrer. E que também eles demorava muito o abastecimento de comida, de água, que dificultava isso, e a vida dos soldados nas trincheiras não foi fácil. A letra C tem aí, você sabe quem foi Line? Ao observar a imagem acima, que não está acima no nosso vídeo, está abaixo, o que é possível saber sobre a Revolução Socialista na Rússia? Comente. Aí vocês estão vendo a imagem, que vocês podem botar assim. Lenin foi o principal difusor das ideias comunistas na Rússia. Em 1917, liderou a revolução a favor das causas do proletariado. Proletariado quer dizer das causas dos trabalhadores, que também nós vamos ver com mais detalhe a Revolução Socialista na Rússia nas próximas videoaulas. E que a nossa videoaula hoje ela vai ser uma introdução da Primeira Guerra Mundial, e que depois, as próximas videoaulas, a gente vai tratar também da continuidade sobre a Primeira Grande Guerra, e assim também como a Revolução Russa. Então, turma, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que todos vocês fiquem bem, estejam bem e façam a atividade. Respondam a atividade, copiem a atividade no caderno, vão ao livro, façam a leitura. E se tiverem também, vocês podem aumentar o conhecimento de vocês com outras leituras e fazendo em outras fontes. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.